Nós estamos, irmãos, envolvidos com um tema nesses últimos dias, tanto nos cultos de domingo, como também nos cultos de quarta, como crescer em Cristo. E para a mensagem de hoje, eu escolhi um tema, irmãos, que diz a escolha, escravo ou filho, é uma interrogação. O texto primeiro que nós vamos ler está na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Amém. Meus queridos e amados irmãos, este é um dos textos mais emblemáticos que eu já li. Porque a ideia de que durante o tempo da infância de um menino que é herdeiro de todos os bens do seu pai, a ideia de que ele em nada difere de um escravo é uma ideia que nos deixa um tanto apavorados. Porque nós que temos fome e sede de justiça, nós que esperamos que os julgamentos, as decisões sejam tomadas com equidade e com justiça, fica parecendo algo injusto saber que um herdeiro em nada ele difere ou ele é diferente de um escravo daquela casa. Afinal, se esse menino é herdeiro de tudo, se tudo já pertence a ele, por que ele em nada é diferente de um escravo, sendo ele senhor de tudo? Vamos supor que o pai faleceu, e como nós sabemos, já desde a lei antiga romana, no momento do falecimento de alguém, no momento da morte, os bens dessa pessoa, da pessoa que está morrendo, os bens são transmitidos automaticamente para os herdeiros. É o que chamam de sucessão hereditária. São transmitidos a propriedade e a posse dos bens, independentemente de qualquer ato jurídico, de palavra, de solenidade, basta que os herdeiros estejam vivos naquele momento da morte, eles já recebem aqueles bens. Tudo isso depois é materializado em um processo de inventário, porém a transmissão da propriedade e dos bens se deu
no momento da morte. Agora, esse nosso estado de espírito, de ler esse texto e ficar com uma interrogação, por que isso? Será que isso não é injusto? Ele piora ainda mais quando a proposta da palavra aqui escrita pelo apóstolo São Paulo era aplicar a nós esta palavra como filhos e herdeiros de Deus. Porém, só a possibilidade de ser tratado, apesar de filho e herdeiro de Deus, só a possibilidade de ser tratado como um escravo, nós que fomos libertos da escravidão, sermos tratados agora como escravo e não como filho? Porque pensando bem, irmãos, no momento da sua morte, o Senhor Jesus nos transmitiu uma herança espiritual. No versículo anterior, que é o versículo 29 do capítulo 3 de Gálatas, e considerando que a divisão da Bíblia em capítulos e em versículos foi coisa que aconteceu muitos séculos depois, se fosse eu que fosse fazer essa divisão, porque ela foi uma divisão técnica, eu teria deixado esse final do capítulo 3 junto com o versículo 1 do capítulo 4, porque não há essa pausa, é uma continuidade. E ele diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a regra geral é que todos os que são de Cristo são filhos. E por serem filhos, passaram da escravidão para a liberdade de filhos. E todos os que são de Cristo são herdeiros e são filhos, não são escravos. O texto do mesmo capítulo 4 de Gálatas, capítulo 6, deixa isso absolutamente claro. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Só que agora, irmãos, nós nos deparamos com uma situação muito peculiar. É alguém que é filho, que é herdeiro de tudo e que já recebeu a propriedade e posse da herança, porém, mesmo sendo dono de tudo, se encontra na mesma posição de um escravo. Ele é visto, ele é tratado, ele é considerado um escravo. E é uma situação que vai perdurar no tempo, porque não se trata de um equívoco, é um problema que só vai cessar quando aquele menino herdeiro crescer. E Jesus disse em Mateus capítulo 6 e versículo 27, que ninguém pode acrescentar 1 centímetro à sua altura. Só há uma forma de crescer. O crescimento é natural. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que enquanto o herdeiro for menor de idade,
ele não está em uma condição melhor do que a condição de um escravo. Porque ainda que legalmente ele seja o dono de toda a herança, ele e os seus bens estarão submissos a tutores e curadores até a data estabelecida por seu pai para a sua emancipação. A Bíblia diz, irmãos, que todos nós somos titulares de uma herança muito riquíssima. Fala aí para a pessoa que está perto de você: eu não sabia que você era rica. Fala para ela. É muito rica. É muito rica. Uma herança que foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que nós somos herdeiros da graça da vida. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que nós somos herdeiros da salvação. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 25 e versículo 24, que essa herança consiste no reino de Deus. E Tito capítulo 3, versículo 7, diz que essa herança consiste na vida eterna. Acho que nós podemos até fazer um inventário, né? Fazer um inventário. Não vamos deixar a nossa herança por aí, porque se a herança não for cuidada, se a herança for deixada por aí, o Estado toma a herança. Fazendo um inventário da nossa herança, porque nós precisamos receber e tomar posse, nós precisamos saber o que é nosso. Primeiro, a graça da vida. Segundo, a salvação. Terceiro, o reino de Deus. Quarto, a vida eterna. Nós estamos falando de valores incalculáveis. Nós estamos falando de valores que as calculadoras não conseguem calcular, nem mesmo os computadores quânticos, que é a próxima computação. Então, vocês são milionários. Fala para ele: eu não sabia que você era tão rico assim. Senão eu tinha casado com você antes. Agora, irmãos, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta universal, no capítulo 1, versículo 3 em diante, ele escreveu assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Ele está dizendo que nós recebemos de Deus, não por nosso merecimento, não por causa da nossa santidade, mas por causa da graça revelada em Cristo, recebemos uma herança incorruptível, incontaminável, sem mácula, imarcessível, ou seja, uma herança que não se altera, que não se deteriora, que não pode murchar,
que não pode ser tomada por ninguém. Nem pelo Estado, nem pela família, nem por igreja, nem por demônios, nem por denominação. Ninguém pode tomar a herança que Deus destinou para cada um dos seus filhos. Aleluia! Isso é glorioso. Porque às vezes a gente fica, eu estou com medo da minha denominação, eu estou com medo da minha igreja, eu estou com medo do meu ministério. Ninguém pode tomar. A herança que Deus deu, ela é única. Poderíamos usar aquela palavra, ela é imexível. Ninguém pode mexer nela. E essa herança, irmãos, não é algo que somente vai acontecer depois que a gente morrer ou depois do arrebatamento. Essa herança já é uma realidade hoje e ela será revelada na sua plenitude, na consumação dos séculos. Então o apóstolo diz: olha, vocês estão sendo chamados para viver essa realidade. Vocês estão sendo conduzidos à maturidade para que possa expressar Cristo ao mundo. Sendo assim, irmãos, é hora de nós tomarmos a posse plena dessa herança que o Senhor Jesus conquistou para nós. Esse bem estável, permanente, incondicional, e ele é um composto de direitos, de privilégios. Ele é um composto de garantias. É o nosso patrimônio espiritual. E nós temos direito a isso porque nós somos filhos. Agora, irmãos, vamos entender. Porque há uma parte que Deus fez, que o Senhor Jesus fez, que o Espírito Santo fez e está fazendo, que é completa. A outra parte que é nossa. E aqui cabe a nós escolher se nós queremos ter o status de escravo ou de filho. Porque status de escravos é que há pessoas que dizem não às conquistas que Jesus fez para ele. E há pessoas que não dizem não, mas vivem de maneira que o seu modo de viver é como se estivessem dizendo não. São pessoas que não se qualificam para que possam tomar posse dessa herança. E apesar de serem os donos da herança, em nada são diferentes de um escravo, porque eles se desqualificam para serem os receptores da herança. Porque, meus amados irmãos, quando o modo de vida de uma pessoa representa que ela fez uma opção pessoal pelo mal, pelo pecado, pelo engano, pela mentira. Essa pessoa passa a vida toda enganando e sendo enganada. E esse comportamento equivale a renunciar à herança que Jesus conquistou para ela. E há outros irmãos que simplesmente adiam a posse dessa herança. E é desse grupo de filhos que deixam para depois, que adiam a posse da herança, que eu quero conversar com os irmãos nessa oportunidade. Alguém que é filho, é herdeiro de tudo, foi contemplado com a herança está no patrimônio espiritual dele, porém, o momento dele tomar posse
da herança vai sendo adiado, porque ele entra em umas roubadas ao ter um comportamento imaturo durante a sua vida. E como nós lemos, enquanto ele não crescer, mesmo sendo filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele não será diferente de um escravo. E há muitos crentes, irmãos, que têm direito a esta grande herança, mas o tempo vai passando, e eles vão envelhecendo, e eles vão ficando doentes, porque com o passar dos anos, a máquina física vai se desgastando. Mas o tempo deles tomarem posse dessa herança vai sendo adiado, porque mesmo sendo herdeiros de tudo, eles não se qualificam para receber a herança, simplesmente porque eles não cresceram em Cristo. Apesar do tempo estar passando, eles ainda pensam, sentem, falam e agem como pessoas imaturas. Enganosamente, eles acham que podem levar vantagem com pequenas mentiras, com outras atitudes que revelam que eles não cresceram em Cristo. Agora, irmãos, esse grupo de pessoas que vão adiando o momento da posse da herança é muito grande. Isso dá uma dor no coração. É um grupo muito maior do que nós pensamos. Porque, infelizmente, há muitos irmãos que, apesar de serem filhos, que apesar de terem todos os direitos, poderes, privilégios, garantias de filhos, porém, eles ainda vivem como escravos, por causa de suas atitudes infantis e de seus comportamentos imaturos, que evidenciam que o tempo passou, que o tempo está passando, porém, infelizmente, eles não cresceram. Uma vez abordando a esse respeito, não sei se eu posso falar isso hoje, não sei se eu vou falar, mas eu falei que para essas pessoas, a melhor coisa que aconteceria seria eles serem levados para o céu, para serem felizes, porque aqui na terra são infelizes. E se forem levados para o céu, eles vão entrar diretamente lá na presença de Deus e serão felizes. Porque, irmãos, são pessoas que o tempo foi passando e elas não cresceram. E alguns, aquilo que cresceram, vão regredindo. E há pessoas que há 10, 20, 30, 40 anos atrás tinham uma estatura espiritual, mas eles vão regredindo com o tempo e voltam a ser crianças espirituais com o tempo. Alguns até dizem, no meu tempo, naquele tempo, porque hoje regrediram. Como eu já falei para os irmãos, diferente do crescimento natural, do crescimento físico, em que a pessoa chega a uma determinada idade e ela não cresce mais, mas também ela não regride, ela mantém aquela estatura. No crescimento espiritual, quando a pessoa para de crescer, ela vai regredindo. É um processo de regressão
que leva a pessoa a ter uma estatura de um bebê, de uma criança espiritual. Regressão. E ela espiritualmente sente, pensa, fala e age como criança. Por consequência, ela passou por um processo de regressão. O normal é o crente fazer o sentido inverso. Ele começa como bebê e vai crescendo. E ninguém precisa ter pressa para crescer da noite para o dia. O processo é contínuo. Porém, espiritualmente, sempre há o que aprender, o que conhecer. Sempre há o que crescer e como crescer. O apóstolo Paulo, ele nos fala que ele fez esse caminho. Ele começou como criança e depois cresceu. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Na tradução da Bíblia Viva, diz assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. Deixei para trás as coisas de criança. O apóstolo está nos dizendo que ele teve aquele encontro com Cristo. E depois daquele encontro com Cristo, com o passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, ele cresceu e atingiu uma estatura espiritual e uma estatura emocional compatível com o seu tempo em que ele estava caminhando com Cristo. E em razão disso, ele deixou para trás atitudes e comportamentos infantis que eram próprios do tempo recém-conversão. Eu listei, irmãos, 17 atitudes e comportamentos que demonstram que uma pessoa ainda é imatura e que ela precisa crescer em Cristo. Nos 2 domingos passados, nós vimos 7 deles. Eu vou só mencionar: birras, crentes birrentos. Segundo, culpar os outros quando as coisas dão errado. Terceiro, pequenas mentiras para evitar problemas. Quarto, insultar o outro com palavras ou gestos de desdém ou expressões de desprezos. Quinto, agir por impulsividade. 6, necessidade de ser o centro das atenções. 7, atormentar os outros com brincadeiras de mau gosto. Hoje nós vamos ver alguns outros. O 8º é ataques de narcisismo. São pessoas que estão sempre certas. Elas são as mais inteligentes, são as donas da verdade, elas sabem tudo, elas são as mais consagradas, as mais usadas por Deus. Elas querem que tudo gire em torno delas, elas querem reconhecimento, elas querem aplausos, elas querem parabéns, elas querem ser admiradas, e quando isso não acontece, elas ficam tristes e podem até ficar deprimidas. Em Mateus capítulo 6, versículo 3, Jesus orienta no seguinte sentido: o que uma mão faz, a outra não precisa saber. O que nós fazemos, irmãos, pelas pessoas, ou para a igreja, ou para a sociedade, não é para ser colocado em uma vitrine de boas ações na internet.
Muitas pessoas que poderiam ter um tesouro no céu, estão trocando esse tesouro no céu por likes, por curtidas em redes sociais. Você quer um tesouro no céu? Ou você quer uma publicação no Instagram com 20 mil likes? 30 mil, 50 mil? O que vocês querem? Vocês que estão aí felizes? Tesouro no céu ou muitos likes? Queridos irmãos, o que nós fazemos não precisa ser exposto. Quando você tem compaixão, quando você tem empatia, quando você estende a mão para o próximo, não é para ganhar likes, curtidas, ou mesmo admiração das pessoas, respeito de outras pessoas. O que se faz por outra pessoa, ou para outrem, é para que a gente se sinta agradecido a Deus, por Deus nos ter usado para ajudar alguém a levar a sua cruz e assim cumprirmos a lei de Cristo. Agora, isso deve ser feito em segredo. Lá fora, as pessoas constroem uma biblioteca e colocam uma placa. Família tal construiu essa biblioteca, família tal construiu essa ala aqui neste hospital, já recebeu o galardão, sim ou não? Porque a gente passa lá e fala, eu respeito essa família. Olha, que coisa maravilhosa que ela fez aqui. Olha, esse deputado, ele destinou não sei quantos milhões para comprar esses equipamentos. Não é assim? E a gente vai lá e vota nele. E está certo. Só que já recebeu os votos aqui, o galardão está aqui e ponto final. Agora, meus amados irmãos, nesse pacote de ataques de narcisismo, estão também aqueles que só amam a si mesmos e se idolatram e pensam que são os mais bonitos e os mais lindos do mundo. Eu, quando preparei essa mensagem, eu até fiquei pensando, porque eu só casei com 40 anos, e eu falei, será que eu me achava muito bonito? E eu fiquei preocupado. Eu nunca tinha ficado preocupado com isso, mas fiquei. Porque tem pessoas que não querem perder o rótulo de solteiro, não é? É aquele grupo, eu me amo. Então, irmãos, ataques de narcisismo. Número 9, defesas imaturas. Há pessoas que consideram a melhor defesa o ataque. E mesmo quando elas estão erradas, e sabem que estão erradas, elas não querem nem saber se estão certas ou erradas. Elas partem para atacar o outro, para deixar o outro inibido, para deixar o outro sem coragem ou com seus argumentos enfraquecidos. Nesse grupo estão aqueles que querem vencer no grito, que mesmo estando errados, levantam a voz e falam com voz alta. E nesse grupo estão também aqueles que dizem, olha, não foi bem assim que aconteceu. E eu não quero mais falar sobre isso.
Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Só que eu não quero mais falar sobre isso. A palavra de Deus nos manda, em Provérbios capítulo 4, versículo 24, ter um comportamento diferente. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Número 10, não ter capacidade de reconhecer e de aprender com seus próprios erros. Está muito perto daquele anterior que eu falei, irmãos, porque são pessoas que quando estão erradas, gritam, choram, bate o pé no chão, igual criança mimada, perdem a compostura e expressam raiva de uma forma desequilibrada. Se tiver alguma coisa na mão, joga no chão. Alguns, se tiver alguma coisa na mão, joga no outro. Olha, meus queridos irmãos, é aquela coisa que a gente fala, dê um tiro de canhão para matar um mosquito. E depois, quando percebe, se arrependem, pedem perdão, juram por Deus que aquilo nunca mais vai acontecer. Mas na semana seguinte, acontece tudo de novo. Ninguém vai falar, fala Deus. Número 11. O controle de tudo, pessoas com comportamento infantil, que querem controlar todas as coisas, que não querem que nada saia do seu controle. Quer que você explique tudo o que aconteceu, tintim por tintim, porque ela quer saber, ou ele quer saber de tudo de forma detalhada. Com quem você falou? O que você comeu? O que você bebeu? O que você falou? E tem uma pergunta que é a pior. O que você está pensando? Essa é a pior. O que você está pensando? É a polícia do pensamento. Aí você tem que encontrar para ela o que você está pensando. Não é brincadeira, né, irmãos? O que você está pensando? Você vai ter que contar o que você está pensando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ter o controle de tudo. Estou falando daquele filho que era o herdeiro, era o dono de tudo, mas ele não cresceu. Ele tem atitudes infantis. Então, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele não coloca a mão na herança. Ele não passa dos direitos e do tratamento que um escravo tem naquela casa. É o tratamento que ele tem, porque ele ainda é um menor. Teimosias. Há pessoas que quando começam uma coisa pode não dar certo, mesmo que esteja dando errado, elas não voltam atrás. Há uma diferença, irmãos, entre ser persistente, ser perseverante e ser teimoso. São dois pontos equidistantes. O teimoso continua fazendo as coisas da mesma forma e quer chegar a um resultado diferente. O persistente, ele vai procurar, se assim não está dando certo, vou tentar assim, vou perguntar para alguém como eu posso fazer, Nós não podemos andar no conselho dos ímpios. Mas aquele que se submete a vários conselheiros, ele obtém segurança, estabilidade naquilo que ele está fazendo. Então, uma coisa é ser teimoso e outra coisa é ser persistente ou perseverante. Número 13, reações inconsequentes. Estou falando da pessoa
que devolve um sorriso com outro sorriso, mas uma cara feia com outra cara feia. Bateu, levou. Eu quero dizer, se você é do tipo que não leva desaforo para casa, se você é do tipo, comigo é 880, não tem orgulho disso não. Esconde isso, não deixa ninguém saber que é assim não. Esconde isso, não deixa ninguém saber que você é assim. É. Uma pessoa que cresceu em Cristo, uma pessoa emocionalmente crescida, adulta, ela tem um comportamento diferente. Número 14, insegurança. Há pessoas que estão sempre decidindo pela cabeça dos outros. Ela se sente insegura. Ela tem complexo de inferioridade. Ela acredita que ela não é capaz de aprender algo, que ela não tem capacidade para desenvolver uma tarefa. Há pessoas que acham que nem sequer ser amadas, elas merecem. Eu não mereço ser amado, eu não mereço ser amada pelos outros. Complexo. Há pessoas que sofreram decepções com noivos, com namorados, com ex-marido, com ex-mulher, e que ficaram marcas. Porém, o Senhor restaura a capacidade de amar novamente. Não é preciso viver insegura na vida. Número 15, viver no mundo de fantasia. Porque as crianças acreditam. Você conta uma historinha. Eu lembro quando o Flauzinho era pequeno. Conta, papai. Eu contava. Conta de novo, papai. Eu contava. Conta outra vez. Eu contava. E as crianças gostam. E você pode trazer aquelas histórias que elas vão embarcar naquela história. Meus amados irmãos, há pessoas adultas, pessoas que deveriam ser crescidas em Cristo, pessoas que deveriam encarar a realidade como realidade, porém insistem em não querer ver, em não querer saber, ou apenas em negar. Em 16º lugar, ter preconceitos. A pessoa preconceituosa tem uma visão muito simplista da vida. E às vezes ela não tem a sensibilidade para ver que por detrás de um problema que uma pessoa está passando, existiu às vezes algo que foi mais forte do que ela. Os irmãos sabem que muitas pessoas acabam tendo opções sexuais diferentes porque foram molestadas. Nós precisamos entender as pessoas. Nós não podemos ser pessoas que estão com o dedo em riste, apontando, apontando e apontando. Nós só podemos abrir a nossa boca quando nós sabemos de todo o histórico. E às vezes nós não vamos ter esta capacidade para descer até o fundo da alma de alguém. Eu vou dar alguns exemplos de expressões preconceituosas. A primeira, irmãos, eu acho que essa é a principal. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preconceito contra qualquer pessoa que nasceu em Nazaré ou que morava em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas eu tenho outras palavras preconceituosas anotadas aqui. Dessa pessoa só se pode esperar isso. Pobre é assim mesmo. Mulher só faz desse jeito. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de pastor. São palavras preconceituosas. O pior, meus amados irmãos, é que às vezes a gente
cai nessas roubadas, assim por simplicidade. Vamos estar atentos, irmãos. E por último, irmãos, insatisfação crônica. A pessoa imatura, ela está sempre insatisfeita com aquilo que ela tem. Ela está sempre querendo outra coisa. E quando ela encontra, ela alcança aquilo, ela já não dá mais valor para aquilo. Ela já quer outra coisa. Eu já convivi com pessoas assim, irmãos. Quando alcançava aquilo que ela queria, ela já estava insatisfeita, porque ela já queria outra coisa. E ainda cantava aquele hino: graças dou por esta vida, graças dou pelo futuro, graças dou por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo dor, pela aflição, pela graça, pelo perdão, graças dou. Olha, meus amados irmãos, eu não estou pregando essa mensagem aqui para vocês serem salvos, porque vocês já são salvos. E se há alguém aqui ou conosco pela internet que quer dar o primeiro passo para crescer em Cristo, o primeiro passo é aceitar a Jesus como seu Salvador. Porém, o Espírito Santo não traz na igreja palavras inúteis, palavras desnecessárias. O Espírito Santo é pragmático, ele traz na igreja palavras necessárias, palavras que vão produzir efeito, palavras que cabem sob medida nas nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo está nos trazendo esses ensinamentos, porque o Espírito Santo tem grandes posições para as nossas vidas. Na agenda de Deus existem grandes eventos em que nós seremos protagonistas. E nós precisamos estar preparados. E para isso é preciso, primeiramente ou preliminarmente, abandonar as coisas infantis, abandonar as atitudes e os comportamentos imaturos, ou como disse o apóstolo Paulo, deixar para trás as coisas de criança e passar a agir como uma pessoa madura, como alguém que cresceu em Cristo. Há um modelo para crescer em Cristo. Ninguém precisa reinventar a forma de crescer em Cristo. O modelo para crescer em Cristo e chegar à estatura de homem perfeito, de varão perfeito, a varonilidade está aqui. Ninguém precisa reinventar, ninguém precisa procurar uma universidade, um centro de psiquiatria, de psicologia. Não, ninguém precisa. Buscai no livro do Senhor e lede. Há um modelo, irmãos. Agora, a realidade é que muitos crentes, apesar do tempo em que estão seguindo a Cristo, ainda pensam, sentem, falam e agem como crianças. São pessoas que nasceram de novo e não cresceram. Ou são pessoas que nasceram de novo e cresceram, mas pararam de crescer e regrediram. Portanto, voltaram a ser bebês em Cristo. Daí, o apóstolo Paulo lançou essa advertência. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Eu gostaria de ler com os irmãos, mas não vou ler, depois vocês leiam Efésios capítulo 3,
versículo 14 em diante. O apóstolo Paulo escreveu para esses irmãos e disse: eu me coloco de joelhos diante de Deus para orar por vocês, para que vocês sejam enraizados e alicerçados em amor e cresçam a ponto de conhecer, versículo 18 e 19, a ponto de conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer a dimensão do insondável amor de Cristo, para que com esse crescimento vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, para que vocês atinjam a plenitude de Deus. E nos versículos 21 e 22, ele diz que quando isso acontecesse, quando eles crescessem e se tornassem maduros em Cristo, eles veriam Deus agindo e realizando infinitamente mais, muito mais daquilo que eles poderiam imaginar e daquilo que eles poderiam pedir em seus sonhos mais ousados. Eu termino essa mensagem com algumas perguntas. A primeira não é para você responder para mim, e não precisa nem responder para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. É para você responder para si mesmo. É algo entre você e Deus. A primeira pergunta: o meu comportamento e as minhas atitudes mostram que eu cresci em Cristo, ou que eu ainda sou uma criança? Segunda pergunta: o meu comportamento, ou melhor, eu realmente tenho um Abba Pai? Abba Pai? Tenho eu um relacionamento com Deus a ponto de chamá-lo de meu Pai, de Abba, de pai, de papai? Olha, irmãos, eu vou falar de uma coisa. Quando nós levantamos os nossos olhos para o céu, ou levantamos as nossas mãos para o alto e falamos Abba, Ele para tudo que Ele está fazendo. Ele para, o Abba para tudo que está fazendo para nos atender. Terceira pergunta: eu estou ajudando os outros a crescer em Cristo? Eu estou ajudando-os a depender de Deus? Eu estou fazendo tudo para a glória de Deus? Ou eu quero elogio? Eu quero reconhecimento? Se não me falar, olha, muito bom, está de parabéns. Quarto: estou disposto a ouvir a verdade mesmo quando não gosto dela? Quinto: você acha que é chegada a sua hora de crescer em Cristo? Faltou ali o quê? Você acha que é chegada a sua hora de crescer em Cristo? E a última, a sétima: ou melhor, a sexta, né? O que você quer ser quando crescer em Cristo? A gente não já perguntou isso muitas vezes? Para crianças, filhos, ou crianças, sobrinhos, ou outros que nós estamos conversando. O que você quer ser quando crescer? Hoje o Espírito Santo está perguntando para nós: o que você quer ser quando crescer em Cristo? O que você quer ser quando crescer em Cristo? As crianças normalmente respondem: eu quero ser professor,
eu quero ser engenheiro, eu quero ser um cientista, eu quero ser pastor, eu quero ser um missionário. E hoje o Espírito Santo está perguntando: o que você quer ser quando crescer em Cristo? Ajuda-nos, Senhor, a desde logo definir algo que esteja, Senhor, dentro do teu plano maravilhoso, que o Senhor estabeleceu antes da fundação dos séculos, que escreveu no teu livro a nosso respeito. É isso que nós queremos ser. Queremos ser tudo, 100%, sem faltar nada daquilo que o Senhor projetou para nós. Dá-nos, Senhor, a revelação, para que nós possamos ir nos preparando naquilo que depende de nós, para que possamos, na hora H, estarmos prontos para o desempenho. Ajuda-nos a superar as infantilidades, as imaturidades. Sabemos que são próprias de crianças, mas nós vivemos, Senhor, em um mundo muito difícil, com muitas tentações, com muitas objeções, com muitos obstáculos espirituais e obstáculos também emocionais. Nós somos pressionados 24 horas por dia, e o Senhor o sabe muito bem, porque em tudo o Senhor foi tentado. Mas nós estamos abertos, voluntariamente abertos, para que o Espírito Santo opere no nosso interior. Para que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, mesmo em situações limítrofes, em que nós não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer, não sabemos o que falar. Espírito Santo, nos ajuda, por favor, nos ajuda, nos ajuda. Estamos abertos também para a transformação. Estamos abertos para a poda, que é feita pelo agricultor, pelo pai que é o agricultor, para que nós possamos ser árvores que deem fruto, e que deem mais fruto, e que deem muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Abençoa cada um dos meus irmãos, a mim e aos meus irmãos aqui, aos meus irmãos à distância, pela internet, aos meus irmãos que depois acessarão esta mensagem. Ajuda-nos, para que, deixando todo o embaraço, nós corramos com diligência, com paciência, mas com diligência, corramos essa carreira que nos está proposta. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos, por favor. Que foi morto. Aleluia. Santo, santo Ele é. Oh, glória a Deus. Um novo cântico. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que se assenta. Ó Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra maravilhosa. Glória a Deus. Santo, santo Ele é.
Um novo cântico Aleluia, aleluia, aleluia. se assenta Oh, sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. oh, aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Aleluia. Reis. És tudo para mim. Aleluia. E eu te Oh, glória a Deus. Eu vou pedir aos meus irmãos, companheiros, pastores e presbíteros que estão, venham aqui, que nós vamos juntos ministrar a bênção apostólica sobre todo o povo de Deus. Oh, aleluia, Sons de trovão, aleluia. Jesus, teu Oh, bendito és tu. força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Aleluia. Santo, 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 Deus Oh, aleluia. Todo-Poderoso, que era e é Aleluia. e há de vir. Deus tem um novo momento para a sua vida. Ele está te preparando para este momento. Louvores ao Rei dos Reis.